Olá, turma do quarto ano. Olha para aqui de novo para mais uma aula. Vamos lá? A nossa aula de hoje é: como os escravos eram tratados? Eram tratados como mercadorias, como animais, mão de obras. Escravo não era considerado humano. Eles eram maltratados, castigados até a morte. Era caça, se fugisse, como se fossem animais. Eles eram alugados, vendidos ou trocados. Onde os escravos eram desembarcados? O desembarque dos escravos acontecia nos portos do Rio de Janeiro, do Recife e de Salvador. Os escravos eram levados às lavouras da cana-de-açúcar e do café, logo depois para Minas. Atividades desenvolvidas nas fazendas e nas cidades. Nas fazendas de gados, realizavam os mais diferentes serviços, trabalhavam em atividades domésticas e na casa grande dos seus senhores. Era assim chamado a casa dos senhores, casa grande. Nas cidades, eram explorados como vendedores, carregando frutas e comidas produzidas pelos seus donos. Para não fugirem, eles ainda traziam cangas no pescoço. As mulheres escravas eram conhecidas como mucamas e amas de leite. As mucamas, elas cozinhavam, cuidavam da casa, lavavam as roupas e ainda cuidavam do senhorzinho sinhazinha. A ama de leite também era chamada de mãe preta, pois amamentavam os filhos dos seus donos. O banzo, doença causada pela saudade de sua terra natal, chegando a definhar até a morte. Resistência à escravidão, fugas, confronto diretos com senhores e capitão do mato, e formação de quilombos. As fugas aconteciam porque eles estavam muito cansados de trabalhar. Não tinha descanso, não tinha uma boa alimentação. E os confrontos diretos com os senhores e o capitão do mato era surreal, porque eles estavam tentando fugir e eles interviam, caçavam, perseguiam, traziam e chicoteavam. E a formação de quilombo foi aí que muitos começaram a sonhar com a tal liberdade. Quilombos dos Palmares. O Quilombo dos Palmares foi chamado assim porque havia muitas palmeiras. Um de seus líderes foi Zumbi. Sua população era formada principalmente de ex-escravos. Zumbi foi traído, preso, morto, e sua cabeça foi exposta em uma praça do Recife. Para melhor compreensão, vamos assistir um vídeo. Com as grandes navegações dos séculos XV e XVI, Portugal formou um império com terras na Europa, na África, na América e na Ásia. O primeiro continente que os portugueses alcançaram navegando pelo Oceano Atlântico foi a África. Lá, eles estabeleceram contato com diferentes povos, mas a princípio não ocuparam o território. À América, os portugueses chegaram em 1500. Cerca de 30 anos depois, começaram a ocupar as terras com a produção de cana-de-açúcar, explorando o trabalho escravo de índios e africanos. O índio foi o primeiro a ser escravizado, mas essa prática sofreu resistência dos próprios índios, que conheciam o território e conseguiam escapar, e da Igreja Católica, que desejava catequizá-los. A opção foi trazer trabalhadores da África, onde a escravidão existia havia longo tempo. O principal motivo por trás dessa decisão provavelmente foi o lucro que o tráfico de escravos gerava para os comerciantes europeus. Com esse comércio, a escravidão africana ganhou enorme proporção, provocando o maior movimento migratório forçado da história.
No início, os próprios europeus capturavam os cativos. Mais tarde, eles passaram a obter escravos dos chefes africanos, oferecendo em troca produtos como tabaco, cachaça e armas. Vários povos e reinos africanos participavam do comércio de escravos. Os cativos eram capturados no interior do continente e podiam ser pessoas que não conseguiam quitar suas dívidas ou prisioneiros de guerra. Em geral, os traficantes de escravos eram africanos, portugueses e luso-brasileiros. Ao governo português, cabia garantir o negócio e lucrar com a cobrança de taxas e impostos. Os africanos aprisionados eram conduzidos a fortalezas, presídios e feitorias instalados nas regiões litorâneas do continente, onde ficavam presos por até 20 dias. A viagem pelo Atlântico acontecia nos chamados navios negreiros, onde os cativos permaneciam acorrentados. Muitos morriam por causa das doenças e das difíceis condições da viagem, como a falta de alimentos e de instalações sanitárias. O Porto de Salvador era um dos principais lugares de desembarque de africanos no Brasil. Ao desembarcarem, os cativos recebiam cuidados para se recuperarem da viagem e poderem ser negociados nas cidades. A maior parte dos escravos seguia para as fazendas de cana-de-açúcar, onde não viviam mais do que 30 anos. Na nova terra, era preciso reconstruir a vida, aprender a língua, o trabalho e as regras do lugar, sempre convivendo com a vigilância dos feitores e com os castigos físicos. Muitos cativos buscavam a liberdade, alguns por meio da revolta ou da fuga, outros preferiam casar-se e obter permissão para construir uma família. Durante os quase 4 séculos de escravidão no Brasil, aproximadamente 5 milhões de africanos foram trazidos à força para a nossa terra. Com o trabalho e a convivência com outros povos, os africanos ajudaram a formar o nosso país e a nossa gente. E por hoje é só. Tchau e até a próxima. Não esqueçam de realizar as atividades. Na live, espero vocês com os materiais em mãos.